Nessa manhã eu quero falar sobre um tema que eu escolhi aqui, chamado A Família Pede Socorro. Então eu queria partilhar com você nessa manhã essa mensagem. E o texto que eu quero usar como base é Atos capítulo 16, versículo 31. Lá está escrito: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por podermos estar aqui para celebrar o Teu nome, engrandecer ao Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse dia especial, pelo Dia das Mães, uma data tão importante, Deus. Somos gratos a Deus pela vida de cada uma das mães dessa igreja, que certamente tem abençoado seus filhos, feito tudo o que elas podem, dentro dos seus limites, para ser canal de bênçãos na vida dos seus filhos. Que o Senhor as abençoe. E agora fala com a gente, Deus, através desse texto, dessa palavra, para que a gente saia aqui edificado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, eu acredito que a família, a instituição chamada família, pede socorro no contexto que nós temos vivido. Eu acho que a família tem sido alvo de muitos ataques. A família, ela foi invadida pela violência, não é uma coisa que jamais deveria acontecer. Nós vemos o número de homicídios dentro da família só aumentando cada vez mais. Nós vemos coisas horríveis como estupros, não é? Abuso de crianças, maus tratos a idosos. Infelizmente, coisas como essas acontecem dentro das famílias, traições. Isso sem falar dos traumas emocionais que têm acontecido constantemente dentro de tantas casas. A família deveria ser um lugar onde o amor imperaria, não é isso? Onde a gente sentiria segurança, onde a gente sentiria paz. Mas em muitos lares, o que tem imperado mesmo é o ódio, a violência, o descaso, o maltrato, o abandono, e em alguns casos extremos, até mesmo a morte, não é? Quando a gente vê coisas acontecendo assim dentro de famílias no noticiário, nós ficamos estarrecidos. Não é verdade que a gente, quando ouve uma notícia de que algo ruim aconteceu a alguém, a gente fica muito abalado. Mas quando a gente vê que isso aconteceu dentro de um contexto familiar, isso é dobrado, não é? O sentimento de tristeza, né? Ou de indignação que bate dentro de nós é muito maior. A gente vê, por exemplo, hoje uma sociedade onde filhos sofrem a ausência dos pais. Esse é um dos grandes problemas da sociedade moderna, não é? O volume de trabalho, o ativismo no qual nós estamos envolvidos e também a preocupação em adquirir cada vez mais, tanto dinheiro como bens, né? Tem feito, as famílias, especialmente os filhos, têm sido vítimas dessa circunstância dentro do contexto familiar, pela ausência dos pais. Já conversando com pessoas, você também já deve ter falado, pessoas que prefeririam muito mais a presença dos pais do que o presente trazido por eles, ou dinheiro talvez. Nós temos visto também numa sociedade onde pais se assustam com a rebeldia dos seus filhos. O nível da rebeldia é extremo. Aliás, a Bíblia já falava sobre isso, né? Que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria e os filhos seriam rebeldes aos pais. Não é? A palavra mesmo já fala a esse respeito. Desde pequenos, não é? Nós vemos às vezes crianças pequenas que os pais, impressionante, não conseguem dominar os seus filhos pequenos. A gente tem visto estatísticas que mostram como as mulheres ainda sofrem todo tipo de discriminação, não é? Todo tipo de violência física, violência moral, violência sexual. Então, a gente ainda sofre com uma sociedade machista. Ainda temos uma sociedade machista, e isso ataca inclusive o contexto das nossas igrejas. Há homens muito machistas dentro da igreja. A gente não precisa de ter homens machistas, a gente precisa ter homens bíblicos, né? Que seguem Colossenses, que seguem as palavras de Paulo em Efésios. Nós vemos também, por outro lado, na ponta de lá, o movimento feminista, né? Também levantando aí a sua voz e brigando por direitos, vamos dizer assim, não é? Quando na verdade, eu repito a mesma coisa, Colossenses e Efésios é suficiente para a mantença e a sustentação familiar. Nós não precisamos nem de uma coisa, feminismo, e nem da outra, o machismo.
A gente vê hoje também filhos cada vez mais jovens sendo envolvidos pelo mundo das drogas, abalando isso terrivelmente as bases das suas famílias. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu não sei se você nota, mas uma geração anterior, assim, lá, vamos dizer assim, lá pelos anos 80, os anos 70, a gente via muita gente fumando cigarro, né? Já perceberam isso? Somente em filmes, em novelas antigas, você vê muita gente fumando. Parecia ser até um status fumar. Hoje a gente não vê mais muita gente fumando, né? Pode perceber. Nem mesmo em filmes, a gente não vê filmes, novelas, séries. Até na rua a gente não vê muitas pessoas fumando. Aí a gente fala assim, poxa, as pessoas pararam mais de fumar. Sim, é porque acho que elas estão usando mais drogas, né? Estão usando mais maconha e outras drogas. Então, e essas coisas não podem ser muito ao vivo, no público, né? Então, eu acredito que essa é a situação que nós temos vivido. Então, hoje nós olhamos para uma juventude, uma sociedade que anda perdida em si mesmo. Eu olho para os jovens, né, eu observo, às vezes eu estou em algum lugar, eu vejo saída de escola, eu fico olhando os jovens, fico observando os jovens, as coisas que eles falam, as conversas que eles têm, as direções para onde eles estão indo. A gente olha e nós ficamos pensando assim, Jesus precisa fazer uma transformação, e Jesus quer usar a minha vida para fazer isso, para que a gente possa salvar uma geração. Bom, no meio de tanto caos, como que a gente pode vencer uma situação assim? Como que a gente vive uma família nesses dias, né, numa sociedade, dentro da sociedade contemporânea, dentro dos padrões que a Bíblia nos estabelece? À primeira vista, para muitas pessoas, seguir os padrões da Bíblia é você caminhar numa vida atrasada, não é? Porque o Evangelho parece uma coisa de outro tempo, não é? Escrita para pessoas de 2000 anos atrás, porque foi mais ou menos aí em que Jesus viveu. Então, nós precisamos ter uma mensagem contemporânea, fazer uma leitura da atual sociedade e, a partir disso, nós fincarmos os pés na palavra de Deus, não desviar dela e aí transformar o mundo por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Como que a gente pode imaginar famílias saudáveis no meio de um contexto tão caótico que a gente tem vivido? Você deve conhecer famílias totalmente disfuncionais, famílias que você olha e fala, meu Deus, que família mais desorganizada, que coisa mais bagunçada, ninguém respeita ninguém, as pessoas vivem cada uma como quer, né? Uma vida totalmente liberal, não é? Então hoje a gente vê todo tipo de contexto familiar que a gente não consegue nem imaginar como que essas famílias conseguem viver assim. E está tudo bem, não é? Está tudo perfeito, está tudo ótimo, as coisas estão funcionando tudo conforme as pessoas têm vivido. Esses dias eu estava vendo um programa na televisão e de repente uma das pessoas que estava sendo entrevistada falava justamente sobre família, e uma das pessoas que estava sendo entrevistada estavam dizendo sobre vários contextos familiares, e alguém dizia sobre o seu casamento aberto, né? De como funcionava isso, e assim, super tranquilamente, dentro de um contexto totalmente liberal, não é? Obviamente que para o mundo é muito tranquilo mesmo, né? E eles vão tratar isso sempre com muita naturalidade, para eles está tudo certo. Mas como que a gente consegue manter os padrões da nossa família dentro daquilo que agrada o coração de Deus? Graças a Deus que como cristãos a gente tem as defesas por meio das ferramentas que a palavra de Deus nos oferece. E esse é o nosso caminho. Nós não podemos negociar esse tipo de coisa. A Bíblia, ela sempre procura conduzir a gente para um ambiente seguro quando o assunto é família. Ela sempre trabalha de maneira concêntrica, ela quer trazer a gente para dentro novamente. Então, você deve saber que Deus está profundamente interessado em abençoar a sua família. Deus tem interesse pleno nisso. Apesar de, às vezes, parecer que tudo está perdido. Não importa quão difícil possa ser, Deus deseja que não desistamos de lutar por nossa família. Existe um pastor batista norte-americano chamado Greg Laurie, e ele escreveu uma coisa bem interessante sobre isso. Ele diz assim, olha, não sabemos quando a tragédia vai bater a porta ou quando uma crise nos atingirá, mas Deus sabe quando essas coisas chegarão. Não somente isso, Ele também sabe quando estamos preparados para enfrentá-las. Então, o que eu entendo aqui, que o Greg Laurie está dizendo, é que, ou Laurie, né, está dizendo, é que nós precisamos entender que Deus está no controle do processo. Deus sabe quando o problema vai se abater. Talvez algo ruim vai acontecer nos próximos dias, no nosso contexto familiar. Mas Deus já sabe, porque Deus
conhece o futuro. Então, desde já, Deus está nos preparando com as suas ferramentas, a fim de que, quando esse momento chegar, a gente possa estar realmente firmes para enfrentar. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que você não pode negociar. A primeira delas é a importância da igreja na vida familiar. A igreja é uma das poucas, ou talvez a única instituição que luta com toda sinceridade pela saúde da família. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu fiquei pensando sobre ambientes, instituições, gente que luta a favor da família tradicional. E eu não consegui encontrar nenhuma outra que é 100% como a igreja de Jesus. Apesar de na igreja ter um monte de gente defeituosa, um monte de gente com falhas, ao mesmo tempo a igreja, ela prega no seu contexto a mantença e a segurança da família, da célula familiar tradicional, conforme ela mesma ensina. Eu não consigo imaginar uma outra instituição que seja tão preocupada com isso do que a igreja. Então, logo de cara, ou talvez só por isso mesmo, a igreja, ela é fundamental, a importância da igreja é fundamental na vida familiar. Então, se você quer que a sua família seja uma família de acordo com o que a palavra de Deus ensina, mantenha a sua família na igreja. Porque a igreja sempre vai pregar a esse respeito. A verdadeira igreja, a igreja sã, ela sempre vai pregar sobre isso. Não importa o que o mundo disser, não importa como a coisa vai estar daqui 100, 200, 300 anos, a igreja prevalece. Mesmo no meio de tremendo caos. E ela sempre vai continuar pregando a mesma mensagem. Então, ainda que uma família esteja disfuncional, fora dos padrões apontados pela palavra de Deus, a gente aprende por meio da igreja que a gente precisa, por exemplo, exercer o amor dentro do nosso lar, não é? A Bíblia nunca ensina, ou você nunca vai ouvir do púlpito de uma igreja a ideia de você vingar-se, revidar dentro da sua família. Nunca vai ouvir isso, não é? Não importam as circunstâncias que cada família esteja vivendo. A igreja nunca vai incentivar temas como o divórcio, por exemplo. É evidente que nós temos casos extremos, né? A violência, o abandono do lar, a traição que não busca a resolução, é evidente. Mas, tirando contextos como esse, a igreja nunca vai incentivar o processo do divórcio. Esse, inclusive, é um desafio do Evangelho. Não é? Preservar esses valores, essas virtudes cristãs, são coisas que são desafios da vida cristã e são desafios do próprio Evangelho. Não é? Lembre que tudo que a gente vive como igreja está relacionado a Jesus e a sua cruz e ao perdão que está na cruz. E o perdão, ele é algo extremo, não é? Ele chega aos limites que a mente humana não possa compreender. Então, a gente pode imaginar situações em que a gente diz assim: você perdoou o seu cônjuge? E a pessoa vai dizer: sim, eu perdoei. E aí talvez alguém vai dizer assim: eu não perdoaria. Mas por que você perdoou? Porque você está relacionando a sua vida à reconciliação que está na cruz de Jesus. E a cruz de Jesus, ela prega o perdão em todos os níveis. Então é por isso que a gente age assim. É porque estamos ligados ao Evangelho. A igreja entende, a igreja professa, a partir de orientações bíblicas, que a família é a base da sociedade e por isso ela é nosso ambiente de aprendizado. Por isso a gente precisa plantar as raízes da nossa família em uma igreja local. Então, eu coloquei uma frase aí para você pensar. Se a igreja, como instituição divina que é, não orientar, não investir, não mostrar os padrões do Criador sobre a família, então o mundo vai continuar ditando as normas e esse será o padrão aceito pela maioria que levará a família à desconstituição. Essa é a situação. Então, se a igreja não trabalhar em prol da família, se como igreja nós não investirmos tempo nisso, dedicação nisso, o mundo vai continuar ditando as normas e vai engolir as pessoas. E as pessoas serão levadas e a família vai se desconstituir do padrão que ela está. Porque as investidas do mundo são constantes, não é? Todo dia, em todos os lugares, em todos os segmentos, nas conversas que temos, nos ambientes que frequentamos, nos relacionamentos que temos, nos filmes que assistimos, nas séries que assistimos, tudo isso são influências que estão vindo sobre a nossa mente para dizer, por exemplo, dentre tantas coisas,
que a célula familiar é um projeto ultrapassado e que agora a gente vive um novo contexto de acordo com a modernidade. Então, essa é a proposta do mundo e assim sempre será. Então, se nós não estivermos firmados, se nós não estivermos ligados a uma igreja local que nos abençoa, que trabalha todos unidos nesse mesmo objetivo, se a mensagem que se prega, os estudos que há numa igreja como essa não estiverem focados nisso, essa igreja não é uma igreja que deve ser ouvida. Mas se a igreja está movida no sentido da preservação da célula familiar, acredite, eu tenho certeza de que você está na igreja certa. Existem muitas famílias clamando hoje por socorro e apoio. Aliás, muitas famílias vão às igrejas, justamente porque elas querem salvar a sua família. A igreja, como comunidade dos discípulos de Jesus, ela não pode deixar de pregar e não pode deixar de falar os mandamentos e os propósitos de Deus para a família. A gente não pode negociar isso. A igreja pode e a igreja deve ajudar as famílias, porque a própria igreja em si é uma família, não é? Nós somos a família de Deus. Veja que essa é a proposta. E se você parar para pensar, isso aqui é tão profundo que Deus só instituiu duas coisas. Só existem duas instituições divinas, a família e a igreja, não é? Tudo que vem depois disso foi a gente que inventou, não é? Mas Deus só criou essas duas coisas. E Ele criou primeiro a família, Adão e Eva, para que eles crescessem e multiplicassem. E depois, quando o homem peca, aí Deus arquiteta um plano. E onde é que esse plano vai desembocar? Na pessoa de Jesus. E o que é que Jesus vai instituir? A sua próxima instituição é: aqui eu formarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas lá atrás, lá em Abraão, Deus já havia dado um sinal quando Ele separa um povo, não é? Então percebe que Deus só trabalhou em cima dessas duas instituições. Então é exatamente aí que deve estar o nosso foco. Agora, você já pensou? São apenas duas instituições, a família e a igreja. E agora você já pensou a sua família dentro da igreja? Essas duas coisas, as duas instituições. E nós aqui, vivendo a nossa família dentro da igreja. Isso não tem como dar errado. Então, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, até mesmo apesar dos desvios, eu tenho a convicção de que Deus tem interesse na sua família. E a igreja é importante nesse processo. É na família que o nosso caráter e a nossa ética são forjados. É na família que a gente recebe o suporte emocional para a gente enfrentar essa sociedade que é cada vez mais competitiva e cada vez mais hostil. É na família que a gente aprende, por exemplo, a amar e a ser amado, não é? É na família que o amor de Deus é apresentado, porque a primeira influência cristã que deve vir aos filhos é por meio dos pais, não é nem por meio da igreja, não é? Em primeiro lugar, pelos pais. Então a igreja, ela tem conhecimento disso, e a igreja então deve ser parceira para que uma família possa ser abençoada. Então esse é o processo que nós devemos seguir. A gente não pode desistir nunca, a gente não vai negociar isso nunca. A gente tem um monte de problemas nas nossas igrejas. Nós sofremos com os problemas e os nossos filhos também sofrem com os problemas. Volta e meia os nossos filhos estão decepcionados também na igreja. E aí você tem dois caminhos. Você pode meter o pau na igreja, se você quiser. Ou você pode dizer para o seu filho assim: filho, a igreja é formada de pecadores como eu e você. E a gente vai ter que lidar com essas decepções mesmo ao longo da vida. E aí você pode contar as suas experiências. Então eu sempre contei as minhas experiências, das minhas frustrações com a igreja, as minhas decepções, a minha raiva às vezes que eu já tive, da igreja e de pessoas da igreja. Nunca escondi isso, para que a gente não mostrasse que a gente é super santo, mas que nós somos pecadores, e que nós somos contagiados pelo amor de Jesus, e o que Jesus fez. E aí dizer o seguinte: a igreja é uma criação do Senhor. E ao longo da vida você também vai sofrer decepções nela, com amigos, com pastores, com líderes, pessoas que você admira, que estão nela e que talvez cairão. Mas olhe para Jesus, Ele é o dono da igreja. Então essa é a palavra que nós devemos dizer aos nossos filhos, não é? Ao longo da vida. Você que já tem filhos, diga isso aos seus filhos. Vocês, casais jovens que ainda não têm, quando tiverem, digam isso aos seus filhos, para que eles amem a igreja, independente dos pecadores que estão lá, inclusive eles mesmos, e os seus pais e os seus irmãos que estão lá. Então, esse é o trabalho que a gente deve fazer. Por isso a igreja é muito importante nesse processo, para a gente vencer as ciladas do inimigo. Então o meu conselho a você é:
Crie os seus filhos no caminho de Deus. Traga a sua família à igreja. Não negocie jamais isso. Eu louvo a Deus pelas vidas de tantas famílias aqui dessa igreja que se dedicam a ela, não é? Eu me divirto com a meninada aí que está suando aqui de trabalhar na igreja, né? Os adolescentes ontem trabalharam demais aqui, né? Trabalharam pra caramba aqui na igreja. Os nossos jovens aqui ficaram cansados até de trabalhar, alguns saíram tarde. Isso é uma bênção, não tem problema. Não tem problema, deixe eles ficarem cansados mesmo. Depois tragam eles de novo à igreja, incentivem a vir, é assim mesmo. Tenho certeza de que vocês vão colher frutos maravilhosos lá no futuro. Isso será uma grande bênção. É assim que eu fui criado, é assim que criei a minha família, no meio de todas as confusões, de todo o atropelo que assim foi, e a gente vai servindo ao Senhor. Faça assim, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, e depois você vai ver os seus netos também servindo a Jesus e as gerações que virão deles. Amém? A outra coisa é a importância de Cristo na vida familiar. Então, quando nós olhamos para Atos 16, a gente vê Paulo e Silas respondendo ali à pergunta do carcereiro da cidade de Filipos, né, que foi o texto que eu usei, que guardava a estes homens ali na prisão. Não sei se você sabe a história, mas Paulo e Silas, 2 companheiros, estavam presos por pregar o evangelho ali na cidade de Filipos, e um carcereiro comandava este local. Não é? A Bíblia não cita o nome dele. E aí eles cantam, Paulo e Silas cantam e oram ali naquela prisão, ao invés de murmurarem, e aí há um terremoto e as cadeias se abrem, e aí então eles estão livres. Quando o carcereiro vê aquilo, ele acha que ele vai morrer, porque os presos estavam sob a sua responsabilidade, e aí então ele vai se matar. E aí antes que ele fala isso, Paulo diz assim: não faça isso, nenhum de nós, isso não é uma rebelião. Isso aqui não é o Carandiru, né? Não é uma rebelião. Nenhum de nós saímos, nós estamos aqui. E aí ele diz assim: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Esse é o medo que ele está passando ali agora. E aí vem o versículo que nós lemos. Paulo diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então Paulo e Silas estavam encarcerados. Mas na verdade mesmo, quem estava preso era o carcereiro. Ele estava preso pela lei, não é? Porque agora o medo dele era a morte, a punição de deixar os presos escaparem, pelo menos era a visão que ele tinha. Ele era preso pela lei do governo romano, portanto. Ele era preso pelo sistema do mundo, ele era preso por causa da escravidão e do jugo do pecado. Então ele está mais preso do que Paulo e Silas, que estão acorrentados. Só Jesus poderia libertar aquele homem e a sua família. É por isso que ele diz: serão salvos você e os de sua casa. Muitas famílias estão assim hoje também. Muitas famílias estão prisioneiras do sistema ditado pela pós-modernidade, não é? Então, outro dia, conversando com uma pessoa, o objetivo dele era ganhar, e ele falava comigo, entusiasmado, né? Chega a sair até espuma da boca dele, de tanto entusiasmo que ele tinha de falar assim, o que ele ia construir, o que ele ia fazer, o projeto que ele tinha, um monte de coisa. Eu ouvia tudo aquilo, eu falei: olha, sério, eu desejo mesmo que você alcance tudo isso, eu só quero o melhor para a sua vida. Mas eu nem queria falar sobre isso com você, eu queria trazer você para um outro campo, eu queria trazer você para uma outra dimensão. Sabe a dimensão de Cristo? Sim, porque tudo que você conquistar nesse mundo não vai ter valor algum se você não conseguir consertar algumas coisas aí. Aí eu comecei a pontuar para ele tantas coisas que eu enxergava e tantos problemas familiares que ele estava vivendo. Eu falei: olha, se você não colocar Cristo no centro disso aqui, você vai conquistar tudo, mas lá na frente a sua frustração será tão grande. E a sua vida espiritual? Como é que vai estar? Como é que você vai viver diante de tudo isso? Então, hoje nós vemos muitas famílias perdendo a sua identidade e perdendo a sua identificação com o Criador. Lembre-se que a família é uma instituição divina, e as famílias estão perdendo a sua identidade com o Criador, o propósito para o qual elas foram formadas. E a gente vem enxergando hoje famílias disfuncionais, cheias de problemas, cheias de sofrimento. E aí eu coloquei uma coisa para você pensar comigo, você que é cristão. Olha só, quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, recebemos salvação e ao mesmo tempo a missão de proclamar a graça dentro de nossas casas. Então esse é um propósito, esse é um objetivo pelo qual a gente deve viver e perseguir. Você aceitou Jesus como Salvador? Amém. Agora, a primeira missão, o primeiro local
local de evangelismo que você tem é a sua própria casa. E aqui eu gostaria de estender a sua casa um pouco mais para os seus parentes, não é? Infelizmente, muitas pessoas aceitam Jesus, mas é uma vergonha, são uma vergonha como cristãos para os seus parentes, não é? Então, alguns dizem assim, olha, se for para ser crente igual o meu primo, igual o meu irmão, igual o meu cunhado, né? Igual a minha mãe, igual a minha sogra, é melhor nem ser. Então, o nosso testemunho da nossa casa é o nosso maior desafio, porque vocês sabem que ser cristão na igreja é bem mais fácil do que ser cristão dentro de casa, porque dentro de casa a gente fica bravo, a gente xinga, a gente é quem a gente é mesmo, né? A gente discute, a gente bate o pé na quina da cadeira, e aí a gente tem a vontade de soltar aquele palavrão, não é isso? Ou às vezes até solta, Deus está vendo, né? Deus sabe, tá bom? Então, nós somos assim. Então, o nosso grande desafio é ser servos de Jesus dentro da nossa própria casa. Bom, essa é outra grande bênção, olhando por outro lado. A bênção da conversão, o compromisso que a gente tem agora de testemunhar de Jesus para o mundo, de sermos servos úteis para o reino de Deus, servir no reino de Deus, abre portas para muita coisa. Mas acima de tudo, nós alcançamos razão e propósito para viver, sentido para a nossa vida. Quando a gente entrega a Deus verdadeiramente a nossa vida, ela começa a se ocupar com as coisas do reino de Deus, e aí nós passamos a nos esforçar o máximo possível para evitar coisas que podem destruir a nossa relação com Deus, e também a nossa relação familiar, e a nossa relação de família com o Senhor. Então a vida com Cristo, ela fortalece inclusive os nossos laços familiares, porque por meio de Cristo a gente aprende reconciliação, a gente aprende perdão, a gente aprende arrependimento, confissão de pecados. Por meio de Cristo, aprendendo essas coisas, a gente estabelece isso dentro do nosso contexto familiar também, não é? Então, por vezes, já não aconteceu isso com você? De você estar brigado aí com o seu cônjuge, né? Vocês estão naquela treta miserável, né? E aí você vem para o culto e a droga do pastor prega uma pregação bem que vai direto no seu coração. Não é verdade que acontece isso? E aí você fica até com raiva do pastor, né? Por que eu vim hoje, né? Porque a gente tem aquele orgulho, a gente queria manter a chama da nossa raiva, né? Ali dentro do nosso coração. E aí a gente volta para casa tocado pela palavra de Deus. E aí você tem que baixar baixar a guarda e reconhecer o seu erro e sentar com o seu cônjuge e acertar a sua vida, não é? Talvez é com o seu irmão de sangue, né? Você está brigado com o seu irmão e aí você ouve uma palavra de Deus no seu coração, que você percebe que o seu maior inimigo naquele momento não é o cara lá do trabalho que está te irritando, mas é o seu irmão de sangue. É com ele que você está bronqueado, não é? Ou talvez com o seu pai, com a sua mãe, você que é filho, ou vice-versa. Enfim, dentro desse contexto, a palavra de Deus, ela nos confronta a que nós mudemos a nossa postura. Por isso, olhando isso, a gente pode pensar num aspecto positivo. Tudo isso faz com que a gente fortaleça os nossos laços familiares. Você já imaginou como é poderoso quando eu, como marido, posso chegar para minha esposa e dizer assim, vamos nos acertar, eu estava errado. Não é? Ou não importa quem estava errado, eu assumo a minha falha e eu quero ficar bem contigo. Vamos conversar, vamos resolver isso. Isso quebra completamente as ciladas do inimigo contra nós, quando nós tomamos atitudes como essa. Você já pensou quando um pai, uma mãe chega para o filho e fala, filho, me perdoa sobre o que eu disse a respeito de você ou para você. Me perdoe pela minha incompreensão. Talvez a nossa diferença de idade fez com que eu não conseguisse me conectar com você. Você imagina um filho ouvindo uma coisa como essa? Ou você já imagina um filho quando a mãe está super triste, hoje é dia das mães, e o filho diz para a mãe assim, mãe, me perdoa, eu agi muito mal contigo. Eu amo você mais do que tudo nessa vida. Você é muito importante para mim. Então, eu não quero que isso aconteça mais, eu não vou mais fazer isso. Isso faz a mãe chorar, não é? Então, eu acho que essas coisas, a palavra de Deus nos ensina tanto sobre isso. E o cristianismo, ele nos leva para esse ambiente, o ambiente da reconciliação, não é? Porque Jesus reconciliou nele todas as coisas. E as nossas famílias fazem parte disso também. Isso é uma grande bênção. Quantas famílias podem testemunhar daquilo que Jesus já fez dentro da sua casa? Quantas? Quantas famílias estavam destruídas?
e depois elas foram restauradas quando se entregaram a Jesus. Então, muitas famílias que viviam num mundo sem Cristo tiveram um encontro pessoal com Ele, né? E normalmente é um a um, não é? Talvez primeiro um filho, depois a mãe, depois o outro filho, finalmente o pai, né? Normalmente os pais vêm por último, via de regra. Então, mas isso vai acontecendo. É tão bonito quando nós vemos, olha, já ouviu histórias assim? Já ouvi. Falei assim, olha, eu me converti, depois a minha mãe, comecei a conversar com ela, e a minha mãe um dia aceitou vir na igreja, foi difícil, mas ela aceitou. Aí passou um tempo, ela aceitou fazer um estudo bíblico, ela aceitou Jesus, e aí depois o meu irmão também, e aí o meu pai passou um tempo, foi difícil, mas depois o meu pai entregou a vida dele para Jesus. Hoje todos nós servimos ao Senhor. Então não desista da sua família, continue buscando a Deus, testemunhando dentro do seu lar. Quantas famílias que estavam vivendo no meio de vícios, de inimizade, de brigas, de gritarias, e depois foram totalmente transformadas. Por isso é importante ter Cristo na vida familiar. Amém. E a última coisa que eu quero falar é sobre a importância da oração na vida familiar. O último aspecto, então, é esse. Quando nós queremos arrumar a nossa casa, sermos famílias saudáveis, a oração é muito importante nesse processo. Então, você precisa investir tempo na oração em sua casa e por sua casa. Não basta que você apenas ore pela sua casa, mas que você ore com a sua casa. Não basta que você ore pela sua família, mas que você ore com a sua família. Isso é muito importante. Porque, como eu sempre digo, quando nós oramos em família, a gente se desnuda, não é? Você já pensou se você está brigado com seu cônjuge, e aí você vai orar, e como é que você ora? Você fala assim, Deus, muda a cabeça dessa mulher, né? Ou mulher, cabeça dura. Você não ora assim, né? Porque Deus não cai nessa conversa. Como é que você vai orar? Você vai orar assim, Deus, me transforme, não é? Deus, abençoe o nosso casamento. Deus, nos perdoe, mas muda a minha vida. É assim que a gente ora. Porque Deus conhece, Deus sabe das nossas falhas. Não adianta a gente ficar nessa tentativa de, na oração, né, atacar o cônjuge, por exemplo, né? Imagina, né? Eu me lembro de uma vez uma amiga minha que ela dizia assim que quando ela era criança, elas eram duas irmãs. Aí quando elas eram crianças, a mãe dela falava assim, olha, vocês desobedeceram e agora vocês vão apanhar, porque vocês desobedeceram. Mas antes nós vamos orar. Para vocês vão orar e vocês vão pedir perdão a Deus pelo que vocês fizeram, porque foi muito errado. Aí a irmã dela orava e falou, Deus, por favor, perdoa a gente pelo que a gente fez, já chorando, né? Porque você sabe que o prenúncio de apanhar é pior do que apanhar em si, né? Sabe como é, né? Então, a pior coisa que tem é quando a mãe fala para você, você vai apanhar quando chegar em casa. Meu amigo, não é? É melhor já batesse logo, vamos acabar logo com esse sofrimento. Então a primeira orava dizendo o seguinte, Deus, por favor, perdoa a gente, que a gente errou diante da minha mãe, não sei o que e tal. Aí a outra disse, aí pastor, quando era minha vez de orar, aí eu ajoelhava e falava, Senhor, por favor, fazei com que a minha mãe não me bata. Mas Deus acho que não ouvia essa oração. Mas o fato é que quando nós oramos, nós derrubamos as nossas fortalezas e nós deixamos que Deus trabalhe em nosso coração. Gente, a gente não precisa dizer nem muito aqui o quanto os ataques do maligno são ferozes contra a família e a família precisa ser sustentada em oração. Todos os dias as nossas famílias são atacadas. Atacadas por tentações para traição, atacadas pela rebeldia dos filhos, atacada pela influência das pessoas de fora, que dizem que o nosso sistema familiar já é falido, atacado pela mídia, atacado pelos programas de televisão, pelos vídeos da internet. Enfim, são muitos os ataques que a família tem sofrido. A gente precisa do alimento para o nosso espírito, da mesma maneira como nós precisamos de alimento para a nossa saúde física. Quando Paulo ele descreve sobre a armadura de Deus lá em Efésios 6, ele diz que ela deve ser usada para que, lá no versículo 13 ele fala assim, para que possamos resistir no dia mau e assim permanecermos inabaláveis. Olha que interessante. A oração ela é prévia. Não é? É uma defesa prévia. Você faz agora para você se garantir, porque as ciladas, os ataques virão. E se você estiver firmado na oração, quando a dificuldade vier, você vai prevalecer. E aí no final de tudo, olha que bacana, eu coloquei o versículo 18 de Efésios 6. Ele diz assim, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente.
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em outras palavras, Paulo está falando assim: orem muito, orem bastante, de todo o tempo, perseverem nisso. Em quando que ora? Todo o tempo, no tempo ruim e no bom. Não deixa para orar só no ruim, já ora no bom, porque você já vai se prevenindo, você vai se fortalecendo. A oração fortalece a nossa vida. Ela é a arma mais poderosa do cristão e, consequentemente, a arma mais poderosa da família que serve a Jesus Cristo. Muitas vezes o ataque não vem de uma forma muito clara, e esse é o problema. Muitas vezes ele vem de uma maneira silenciosa, lenta, a gente nem percebe. E quando a gente menos vê, nós já estamos sendo envolvidos por alguma coisa. São pequenas coisas que nós fazemos, ou que nós deixamos de fazer, e que às vezes a gente acha que nem tem problema, mas que lentamente vão minando o nosso relacionamento familiar. Então a gente joga uma coisa para debaixo do tapete aqui, uma faltazinha ali, um problema ali, uma falta de diálogo, algo não resolvido, um contato pela internet, né? Alguém lá do passado que você reencontrou, coisas pequenas que a gente vai descuidando com um ou outro membro da família, deixando passar em branco, coisas que deveriam ser tratadas, deveriam ser corrigidas, e a gente vai simplesmente deixando. Bom, por razões como essas, que agem de forma lenta, que agem de forma silenciosa, mas que ao longo do tempo vão se tornando devastadoras, é que nós precisamos constantemente orar por nossas famílias e com nossas famílias. É bom que você saiba que a oração precisa ser um hábito. Talvez você dificilmente ore com a sua família, e iniciar isso agora possa até gerar algum tipo de constrangimento, não é? Talvez você não tenha esse hábito de orar com a sua família. E aí no começo é difícil. Eu conversava com um casal outro dia e dizia o seguinte: vocês precisam orar juntos. Não, mas eu oro. E ela disse: não, mas eu também oro. Eu falei: não é vocês orar, eu sei que vocês oram. Estou dizendo juntos, escolham um momento do dia, uma vez pelo menos, que vocês possam orar juntos. Isso é muito importante. E aí eu digo a você a mesma coisa. A importância de que a família ore junto. Mas se você se constrange com isso, então sabe o que você faz? Experimente, comece a fazer. Começa assim, ó, um dia ora você, um dia ora eu, não é? Então tem o filho, um dia é o pai, a mãe e o filho, não é? Amanhã é a mãe, depois é o filho, no outro dia é o pai, e assim sucessivamente. Segue assim. E vão criando o hábito da oração. Isso vai se desenvolvendo, o constrangimento vai acabar, e em breve vai se tornar um hábito extremamente saudável. E aí haverá mais vida dentro da sua própria casa, por causa da vida de oração. A oração é a maior ferramenta que nós podemos usar para vencer as ciladas contra a nossa casa. Amém? Eu quero terminar dizendo, então, que este socorro que a nossa família pede, ele continua. A família continua pedindo socorro. Então, diante do quadro que está instalado já nesse mundo, lembre-se que o mundo jaz no maligno. O mundo já está envolvido pelas ciladas do inimigo. E só Jesus pode transformar a vida e a situação de maridos, esposas, filhos, avós e quem mais morar com você aí dentro da sua casa. A gente precisa buscar uma vida de santificação. E às vezes a gente esquece que a vida de santificação começa quando a gente levanta de manhã. O processo, vamos dizer assim, a atitude de santidade. E a gente levanta de manhã dentro de casa, não é? É ali que tudo começa. A gente precisa ouvir a voz de Deus e tapar os ouvidos para as propostas desse mundo. Porque todos nós falhamos, todos nós caímos. Nenhum de nós é forte o suficiente para resistir. Então a TV, através de filmes, séries, novelas, os milhares de vídeos, as frases, as informações e até as desinformações das redes sociais, tem passado uma imagem distorcida do padrão que Deus estabeleceu para a família. Então, a gente precisa olhar tudo com muito cuidado. A gente precisa filtrar tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê e, consequentemente, tudo que a gente fala. Então, a gente precisa entender a importância da igreja, a importância de Cristo e a importância da oração dentro dos nossos lares para que nós sejamos famílias abençoadas. Então, você quer arrumar a sua casa? Então, comece arrumando a sua casa por estes pontos, por estes aspectos. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para derramar sobre o seu lar. Amém? Eu quero encerrar com Salmo 127, versículo 1,
que dá um alerta para a gente de como a nossa casa deve ser edificada. Deus deve ser o grande engenheiro, o grande construtor, o grande arquiteto da nossa casa. Se a gente precisar de um decorador de interiores espiritual para arrumar nossa casa por dentro, que seja o Senhor. Porque diz assim o salmista: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. E vamos colocar a nossa casa diante do Senhor, a nossa família diante do Senhor. Todas as nossas famílias atravessam lutas e dificuldades. Cada um de nós temos as nossas batalhas familiares. E nós precisamos pedir ao Senhor que venha para dentro do nosso lar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a não desanimar com a vida cristã na igreja, com a igreja, sendo igreja. A importância que isso tem. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a deixar que Cristo seja verdadeiramente o primeiro dentro do nosso lar. E nós nunca podemos negociar a vida de oração. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa desfrutar da bênção do Senhor. Sabe qual é o melhor dia das mães que você pode viver? É quando toda a sua família está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o melhor dia das mães que você pode experimentar. É maior do que qualquer presente que você possa receber no dia de hoje, mãe. O desejo do meu coração é que cada um de nós, na sua função, pais, mães, filhos, irmãos, possamos fazer o nosso papel para conduzir a nossa família cada vez para mais perto de Jesus. Amém?